Vamos começar a nossa aula aí sobre funções orgânicas oxigenadas, certo? Sou o professor Marcelo e vou tentar sanar essa dúvida com vocês aí, tudo sobre isso aí. Nós vamos começar nossos estudos, né, com o seguinte: o sabor do kiwi se deve a uma substância chamada X2-enal, ou seja, é um aldeído. Nós temos um removedor de unha, certo? Que é da classe dos aldeídos. Temos, quando você, não sei se você já chegou a matar uma formiguinha, fica aquele cheiro de formiga, né? Ali é um ácidozinho que tem, nós chamamos de ácido fórmico, ou o nome da IUPAC diz ácido metanoico. Então, o que é classe funcional? Qual a classe funcional do ácido metanoico? Como reconhecer a classe funcional de um composto? É isso que nós vamos tentar resolver aí. A classe funcional ou função química: conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Essa semelhança é identificada nas fórmulas através de um grupo funcional. Então, todos os compostos possuem grupo funcional. E o que é grupo funcional? É um átomo ou grupo de átomo que é comum a todos os compostos da mesma função. Algumas funções orgânicas: nós temos álcool, nós temos éter, nós temos ácido carboxílico, nós temos aldeído, nós temos cetona. Nós ainda temos éster, amida e amina primária ou secundária ou terciária. E ainda nós temos os fenóis. Como poderíamos lhe perguntar sobre a classe funcional? Como é que poderia vir uma questão sobre classe funcional? Olha só. O aspartame é um adoçante. Ele é comum ver naquelas águas com sabor de limão, principalmente, certo? Foi deixado de usar, refrigerante dietético também, foi deixado de usar porque é cancerígeno, né? É um composto orgânico multifuncional com propriedades adoçantes que o tornam um eficiente absoluto para o açúcar comum. Sua estrutura química se encontra representada abaixo. Qual das alternativas a seguir apresenta função orgânica encontradas no aspartame? Então, vamos olhar aí essa estrutura. O que é que nós podemos ver? Uma amina, nós podemos ver uma amida, nós podemos ver um ácido carboxílico, nós podemos ver aí um éster. Então, resposta, letra E. Desse jeito é que podemos cobrar sobre você identificar as funções em um determinado composto. Um outro exemplo: no composto orgânico representado pela fórmula abaixo, estão presentes as seguintes funções orgânicas. Quais são as funções então que nós reconhecemos aí? Vamos abrir, né, a questão, a estrutura para facilitar. Nós temos um álcool. Tá vendo outro álcool ali? Nós temos uma amina. Nós temos um ácido carboxílico. Resposta, letra A. Beleza? Vamos estudar um pouco sobre álcool. Como é que eu posso reconhecer álcool? O álcool mais conhecido é o etanol. O álcool é etílico, usado em limpezas domésticas, bebidas alcoólicas, combustíveis. Então, todos esses álcools aí que nós estamos vendo é o etanol, né? Pode ser aí o etanol, o propanol,
pode ser usado. O etanol é aquele mesmo que vocês veem nos postos de combustíveis. Efeito do etanol no organismo. O etanol, ao se dissolver facilmente no sangue, se distribui por todos os organismos, causando, a depender da quantidade, euforia, tranquilidade, diminuição ou perda de controle motor, descontrole emocional, inconsciência, estado de coma, morte. Então nós devemos ter cuidado com o etanol, aquelas pessoas que ingerem bebidas alcoólicas. O álcool ele pode fazer tudo isso aí. Claro que depende de organismo para organismo. Quais são as classes funcionais dos álcools? Possui a hidroxila ou oxidrila, OH, ligada diretamente ao carbono saturado. Então observe que toda vez que tiver um OH a uma cadeia, vai ser um álcool. É fácil de reconhecer. Temos 3 exemplos aí. Observe que todos eles têm um OH ligado ao carbono. Logo, todos esses 3 são álcool. Como é que eu posso dar a nomenclatura dos álcools? Semelhante à dos hidrocarbonetos, já estudados anteriormente. Só que no lugar do O do hidrocarboneto, lá está no sufixo, nós vamos substituir por OL. Então nós temos esse composto aí, nós temos apenas um carbono, então é MET. Só ligação simples, AN. E o OH, terminação OL, metanol. Nós temos 2 carbonos aí, então é o etanol com 3, propanol, e assim sucessivamente. A numeração tem início na extremidade mais próxima da oxidrila ou hidroxila, do OH. Lembre-se que nós vemos 3 posições de numeração de extremidades. Primeiro é o grupo funcional, que é o OH aí. Mais fraco que o grupo funcional é a insaturação, ligações duplas ou triplas. E por último é a ramificação, certo? Quando não tiver nenhum dos dois, a ramificação, nós vamos pela ramificação. Vamos numerar aí, a cadeia. Observe que eu comecei pela direita, porque está mais próximo ao grupo funcional. E nós damos o nome, propan 1-ol. Esse 1 é justamente para indicar qual carbono está a nossa hidroxila. A mesma coisa aí, temos outro composto embaixo, também com 3 carbonos. Observe que a hidroxila já se encontra em outro carbono. Nós vamos numerar. Eu preferi da esquerda para a direita, mas você, já que são as mesmas coisas, você poderia também da direita para a esquerda. Não tem problema nenhum, eu preferi da esquerda para a direita. Então, olhe, vai ser propan 2-ol. Bem fácil, né? Olha esse aí. Olha onde dá a hidroxila. Observe que nós vamos começar a numerar, escolhendo a cadeia principal e separando as ramificações. Depois disso, vamos começar a numerar a cadeia. Por que eu comecei da direita? Porque o grupo funcional está mais próximo da extremidade da direita, certo? O grupo funcional sobressai em cima da insaturação. Então nós temos pent, que nós temos 5, 3 en, onde se encontra a dupla ligação, né? E 2 ol. Como é que ficaria então esse nome? 3 metil, pent 3 en, 2 ol. Vamos ver mais um exemplo de cadeia fechada. A numeração tem início no carbono da hidroxila. Segue no sentido QD
o substituinte de menor valor. Né? Pode ir horário ou anti-horário. O que tiver menor, onde a outra ramificação tiver um número menor, é que a gente considera. Observe que eu peguei aí horário, mas se eu pegasse anti-horário, a ramificação ia ficar no carbono 4. Por isso que eu não peguei anti-horário, peguei horário. E aí nós damos o nome, né? 3-etil ciclopetanol. Temos outro composto aí. Vamos pegar a cadeia principal. Temos aí a nossa cadeia principal. Separar nossas ramificações. Observe que nós temos 2 metis, né? E 1 etil. Vamos começar a numerar. Lembre-se que a numeração começa da extremidade mais próxima do OH. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 2 metil, 5 metil, 4 etil. Então vai ficar oct, 3N, 2-ol. 3N, porque a dupla está no carbono 3, sempre é o de menor valor. E o 2-ol, porque a hidroxila está no carbono 2. Como vai ficar nosso nome? 4-etil, 2,5-dimetil, oct, 3N, 2-ol. Tenta fazer aí, pessoal, dá uma pausazinha, tenta fazer esse exemplo aí. Beleza? Para não perder muito tempo, eu vou fazendo. Quando se substitui um hidrogênio do metano pelo radical hidroxila OH e outro hidrogênio por um radical etil, obtém-se a fórmula estrutural de um... Bem, o que é que nós temos aí? Um metano. Vamos substituir o hidrogênio por uma hidroxila e outro hidrogênio por um radical etil. Nós temos um álcool com 3 átomos de carbono. Observe que não é difícil. Vocês precisam interpretar aí a questão. Bora ver outro? Represente a fórmula estrutural dos seguintes compostos. Do jeito que nós estamos dando a estrutura e vocês dando o nome, nós podemos também fazer, no caso, inverso. Aí nós começamos sempre de trás para frente. Colocamos 4 carbonos, porque são but. Observe que não tem ligação dupla, é butano, né? Temos o metil no carbono 2 e a hidroxila no carbono 2. Completamos com hidrogênio. Tá aí a cadeia. Bem fácil. Vamos tentar? Ó, ciclohexano. Então tem que ter uma cadeia fechada com 6 carbonos. Ligação simples. Vamos colocar a hidroxila. E aí você escolhe se você quer anti-horário ou horário. Tanto faz. Certo? Lembre-se que o metil está no carbono 1. E o carbono 1 é aquele que é onde se encontra a hidroxila. Escreva o nome dos seguintes álcools. Tá aí, pessoal, dá uma pausa, tenta fazer. Beleza? Mas aí eu vou continuando aqui. 2-metil, propan, 1-ol. Espero que vocês tenham acertado. Mais um. 3-metil, butan, 2-ol. Ó, letra E aí. Temos um ciclohexano. Então vai ficar 2-metil, ciclohexanol. Um outro exemplo nós temos de acordo com a IUPAC. O nome do composto que apresenta a fórmula estrutural a seguir é: temos que descobrir a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem maior número de carbonos, onde o carbono que contém o grupo funcional esteja, certo? E que tenha o maior número de ramificação possível. Então,
Vamos começar a numerar. Nosso nome então se nós temos um metil no carbono 5, hept porque são 7, 2, ol porque a hidroxila é no carbono 2. Resposta letra E, ou letra A, desculpa. Metanol e etanol são empregados como combustíveis. Equacione a combustão completa de cada um deles. Sempre combustão completa, lembre-se lá do assunto do ano passado. Pega um composto um composto orgânico mais oxigênio, dando, se é combustão completa, vai dar CO2 e água. Se é incompleta, vai dar CO, monóxido de carbono, e água. Olha o etanol aí. Beleza? Alguns cogumelos produzem e liberam OCT, 1N3-ol, que atua como repelente natural de lesmas, evitando que elas se alimentem desses cogumelos. Escreva a fórmula estrutural dessa substância. OCT 8. Temos no carbono 1 uma dupla, certo? E no carbono 3 uma hidroxila. Completamos as ligações com hidrogênio. Está aí a nossa fórmula estrutural. O metanol é uma substância usada em balas, gomas de mascar e medicamentos, sendo responsável pelo aroma de menta. A cadeia carbônica desse composto é aromática? Bora ver? Não, pessoal, pois não possui o grupo benzeno. Tem que ter o anel benzênico ali para ser aromática. Apesar de ter um ciclo hexano ali, mas não tem um anel benzênico. Letra B. Qual a fórmula molecular desse composto? Você só vai contar o número de hidrogênios e o número de hidrogênio, de carbono, né? O número de carbono e o número de hidrogênios. E o número de oxigênio lá da hidroxila, né? Então, C10H20O. Trata-se de um álcool? Explique. E aí, pessoal? Tá vendo o grupo OH lá? Sim, porque possui hidroxila ligada diretamente ao carbono saturado. Dê o nome sistemático da IUPAC, do metanol, ou mentol, né? O que é que nós temos? Começar a numerar a cadeia. Certo? E aí nós temos 2-isopropil, ciclometil, ciclohexanol. Beleza? Lembre-se que tem que seguir ordem alfabética. Nomenclatura vulgar dos álcools. Álcool mais radical mais hidroxila. É o popular, certo? Mas a terminação ico. Então nós temos aí o álcool metílico. Nós temos o álcool etílico. Com 3, nós temos o álcool propílico. Com 3 também, nós temos o álcool isopropílico. Observe que vocês têm que saber lá os radicais estudados lá em sala de aula na primeira unidade. Podemos classificar o álcool quanto ao tipo de carbono que apresenta a hidroxila. Então nós temos álcool primário, secundário, terciário. Observe que o álcool primário, a hidroxila está ligada a um carbono primário, carbono que só se liga a um carbono. O álcool secundário, a hidroxila está ligada a um carbono secundário, esse carbono se liga a 2 outros carbonos. E o terciário, nós temos uma hidroxila ligada a um carbono terciário, onde esse carbono está ligado a 3 outros carbonos. Também é estudada a classificação lá dos carbonos. Pega o caderno de vocês, está lá no caderno de vocês, dá uma olhada lá, certo? Para lembrar o que é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Por que não existe álcool quaternário?
Porque como é que eu vou ligar a hidroxila em um carbono que já tem 4 ligações? A hidroxila se encontra em um carbono primário, no secundário, aí a explicação que eu acabei de falar para vocês. Pode-se também classificar os álcools quanto ao número de hidroxilas presentes na molécula. Então nós podemos ter monoálcool, diálcool ou diol, triálcool ou triol. Então possui uma única hidroxila, possui 2 hidroxilas. O triol possui 3 hidroxilas. Um exemplo aí. O ciclo hexanol pode ser classificado como um álcool. Ó, a terminação ol é um álcool, né? Então nós temos aí, ó, alicíclico, fechado. Monol, o monoálcool, porque só tem uma hidroxila. Secundário, ligado ao carbono secundário, a hidroxila. Então nós temos aí, resposta à letra A. O tetrametil butanol, ó, tetra, 4, nós vamos ter 4 metis aí. É um álcool. Então, olha, tetrametil butanol. Vamos desenhar a estrutura. But aí, é 4. An, só tem ligação simples. Tetrametil, os 4 aí, é ou um álcool. Então, esse álcool daí completa os hidrogênios e ele vai ser um álcool primário. Resposta, letra A. Pessoal, por hoje é só. Gostaria que vocês fizessem as atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp, que eu vou estar lá à disposição de vocês. Beleza? Pessoal, fica com Deus e um grande abraço.